Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, vamos dar uma olhada aí no Segment Anything. Então ou SAM, né? É um modelo que a Meta aí criou, né? O Facebook criou para segmentar imagens, né? Então, a partir de a gente inserir uma imagem através de uma inteligência artificial, de uma arquitetura aqui, ele nos gera aí a imagem segmentada, né? Com algumas áreas segmentadas, né? E vamos tentar aplicar algumas imagens de satélite aqui. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui na visão geral, no GitHub, né, desse pacote, dessa biblioteca, né? E aqui tem algumas informações falando sobre o modelo, né? O Segment Anything Model, algumas imagens de como que gera os resultados, né? Então, para a gente ver que fotos, imagens comuns assim do dia a dia, segmenta aqui em várias áreas mesmo, né? Então é bem interessante aqui algumas recomendações para instalação, para fazer o Getting Started. E vamos dar uma olhada também no paper. Então eles lançaram também um paper. Então o paper explica melhor assim como funciona tudo, as imagens que eles usaram, qual o modelo que eles usaram, né? Então se a gente dá uma olhada aqui, tem aqui alguns resultados também bem interessantes, né? Então, por exemplo, isso daqui da imagem de um prato aqui com segmentado em várias partes aqui também. E depois vamos testar aí, ó, essa imagem também é bem interessante, ó, com várias frutas segmentadas, né? Então depois vamos testar para imagem de satélite e drone para ver como seria aí, como esse modelo se comporta, né? Então aqui eu não estou vendo se ele foi utilizado alguma imagem de satélite ou drone para fazer o treinamento, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem de como ele foi construído através de um autoencoder pré-treinado com Vision Transformers, então está utilizando os Vision Transformers aí, é uma arquitetura aí que eu sempre estou falando aí, principalmente na mentoria, e é uma arquitetura aí que está dando os resultados mais interessantes aí do que as próprias redes de convolucionais mais clássicas, né, para segmentação. Então aqui também no paper tem mais informações da onde as imagens, né, vieram. Então tem imagens de diversos países aqui, né? Tem um ranking aqui de imagens, então é bem interessante, né? O dataset enorme que eles utilizaram aí. Não sei se eles falaram algum tipo de imagens, eu acho que aqui tem alguns tipos de imagem, ó, de alguns datasets, né? Ah, vamos ver se tem um Cityscape, bem conhecido. De câmeras também, de estacionamentos. Mas eu não sei se eles utilizaram alguma imagem de drone. Seria interessante dar uma lida melhor para ver se tem alguma imagem de drone ou de satélite que foi utilizada, né? Então esse aqui basicamente é o paper, né? Tem mais informações aqui. Vocês podem ler com calma. E agora vamos testar em algumas imagens aqui, né? Então o primeiro teste que eu fiz aqui no Colab, né? Vou aproximar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é configurar o Colab para a utilização da GPU. Então, a gente vem aqui, configuração de notebook, acelerador de hardware, né? A gente coloca aqui a GPU. Aqui escolhe o tipo da GPU. Aqui eu estou no Colab Pro, então eu consigo escolher alguns tipos de GPU. Salva aqui, né? E aí a gente pode conectar o ambiente. Então, a primeira coisa que a gente fazer é iniciar aqui com esses códigos aqui, selecionar aqui o uso do Colab Patrol para a gente executar essas funções aqui. Na verdade, mais do que fazer o download aí do modelo, do peso treinado, né, do modelo, e também fazer a instalação da biblioteca do segmento Anything. E aí depois ele tem uma funçãozinha pronta aqui para fazer o plot da imagem junto com a máscara. É um código bem simples, então não tem muito segredo. E aqui a gente faz a leitura da imagem com o OpenCV. Então, jogo a imagem aqui para dentro. Então, tem algumas imagens de teste que eu vou passando. Então, essa aqui é a minha primeira imagem. Jogo aqui para o Content, faço o download dela ou a imagem que eu tenho aí no meu computador, jogo aqui para dentro.
Aqui a gente abre a imagem, plota aqui o exemplo da imagem, e a gente passa essa imagem aí para a biblioteca Segment Anythings. E aí ele vai fazer todo a predição das máscaras, né? E aí nos gera um resultado aqui. Então a gente a partir desse resultado que chama masks, né? A gente tem um dicionário aí com várias informações, como área segmentada, área, os bbox também. Então a gente consegue obter os bbox também se quiser. Então tem bastante coisa interessante aqui, como é uma biblioteca que a gente não precisa treinar, né? É algo bem interessante aí, né? Mas vamos ver agora na prática aí o resultado. Então, essa aqui é a imagem que foi segmentada. Então, aqui é uma imagem de novo, voltando aqui, uma imagem de alguns cultivos agrícolas, né? Então, ele conseguiu segmentar bem algumas partes aqui, algumas regiões aqui ele já uniu aqui. Então, algumas regiões ele não pegou, né, não segmentou, então não é uma coisa que vou colocar para uso comercial, vou criar alguma, vou automatizar alguma situação minha em uso comercial, porque os resultados também não são tão precisos assim, né? Como é uma coisa inicial, também, de novo, não sei se foi treinado com imagem de satélite, provavelmente eu não vi ali no paper nenhum dataset ali de imagem de satélite. Então, já pensou se cria algo específico para imagem de satélite e drone? Então, aí sim, teríamos um resultado muito mais interessante, né? Uma coisa mais específica. Porque imagem de satélite a gente tem de monte, aí, vários tipos, várias resoluções. Então, imagine o potencial de você treinar uma inteligência artificial para poder gerar segmentações aí em imagens de drone de satélite com vários datasets disponíveis aí, tanto de drone como de satélite. Então imagine o potencial aqui no futuro que provavelmente alguém deve fazer esse teste aí, né? E então, mesmo com dataset não sendo específico, a gente já gera resultados muito bons aqui, né? Então, ó, a gente tem algumas áreas segmentadas perfeitamente, mas ainda não é algo que vai ser utilizado em massa, assim, como o chat GPT, né? Então, acho que é mais hype de publicações, eu fiz aqui um teste, mas para colocar algo em prática mesmo, acho que vai necessitar de algo mais focado para essa área de imagem de satélite e drone, né? Vou fazer alguns testes com algumas outras imagens aqui, só para mostrar a execução aqui, né? Então, vou pegar essa primeira imagem aqui, copio o caminho dela, modifico aqui, dou a execução aqui, a gente vai ver como que é essa imagem. Então, é uma imagem aqui também de uma foto aqui de solo, né, de algumas plantas. Vamos ver como que ele segmenta essa imagem. Então, aqui ele gerou 238 objetos, né? E aí ele vai fazer o plot em cima da imagem aqui. E aí a gente vai ver se gera algo interessante ou se é algo que não tem muita prática, muito uso, né? Naquela imagem de satélite a gente viu que se deu bem, né? Porque é uma imagem que o objetivo de segmentar as áreas ali, né? Os campos, os cultivos, né? Por exemplo, aqui onde tem muita informação, ó, ele está segmentando por folha aqui, está segmentando as pedrinhas aqui, algumas plantinhas aqui, né? Então, tá mais ou menos assim, de novo, não tem muita utilidade aqui para alguns casos, né? Mas é só por curiosidade. Vamos testar com uma outra imagem aqui. Vou pegar essa imagem aqui, copiar o caminho. A gente troca aqui de novo, então é bem simples de testar. Vou dar o plot aqui. Essa aqui é a imagem, ó, é uma imagem de uma área urbana, né? Com vários prédios, vários carros aqui. A resolução não está muito boa assim, né? A resolução não tão boa, mas vamos ver o que a rede gera aí pra gente, né? Qual é o resultado esperado aí.
esperar ela executar. A gente pode testar mais alguns exemplos aqui. Ele demora um pouquinho porque ele está fazendo o plot de cada uma das máscaras, né? Então demora um pouquinho. E aí quando ele faz, ele gera as áreas aqui. Então segmentou bem alguns locais, né? Outros não, né? Então, de novo, mais um exemplo aqui. A gente vai pegar essa imagem aqui, passa aqui, vamos testar. Vamos ver que imagem é essa. Que é uma imagem de radar. Ela foi convertida para RGB, né? Só que o que a gente pode ver aqui é o mar, um oceano com alguns navios aqui, né? Então, foi uma imagem obtida por radar. Vamos ver como que eles se comportam. Então, ó, ele até identificou aqui alguns navios aqui, mas segmentou aqui uma área que não tinha porquê, né? Algumas regiões que não tinha porquê. Então, de novo, já pensou se a gente treinar esse modelo aí somente com imagem de satélite drone, né? Como que seriam os resultados, né? Eu acho que seria muito mais impactantes, muito mais interessantes para nossa área. E para a gente terminar aqui, tem mais uma imagem aqui. Vou fazer mais um teste aqui com essa imagem aqui. É a mesma, deixa eu pegar uma imagem diferente. Essa daqui que é. A gente já fez essa imagem. Vamos ver essa. Acho que essa a gente não tinha feito ainda. Sim, vamos ver se a gente consegue segmentar as plantinhas aqui. É claro que aqui a gente está passando aqui o modelo aqui automático. Eles têm alguns parâmetros que são interessantes de utilizar. Então, por exemplo, aqui ele segmentou as plantinhas aqui, né, do background aqui, né? Então a gente tem como configurar tamanho de área da máxima de segmentação. Tem alguns outros parâmetros que a gente pode configurar ali, algo um pouco mais avançado, que poderiam melhorar o resultado. Né? Então aqui ele dividiu aqui algumas regiões aqui onde tem as plantinhas aqui. É que ele segmentou bem várias plantinhas aqui, então poderia ser um uso interessante. Então é isso, pessoal. Valeu pelo vídeo aí. Até a próxima aí. Espero que. Vou deixar o link desse collab aí na descrição do vídeo. E até a próxima. Valeu!